quero estudar com vocês hoje uma coisa muito interessante. Tem uma coisa, irmãos, que é impossível. Pergunta para mim, o que é, pastor? Mas pergunta como alguém que não está com frio. O que é, pastor? Meu Deus do céu. Existe uma coisa impossível. Preste bem atenção nisso, queridos. E o que é impossível, pastor? Diga comigo, entender Deus. Você tem uma coisa que é impossível. Vamos guardar, vamos começar guardando isso? E depois discorrer aqui na palavra, você vai entender o que Deus quer falar com a gente hoje. Agora tem uma coisa que é possível. Pergunte de novo com força o que é. Agora você ficou quieto. Então tem uma coisa que é impossível. Responda o que é impossível, pessoal. Entender Deus. Tem muita gente que não vinga na vida cristã, porque eles vêm para Deus tentando o que, irmão? Entender Deus. Queridos, esquece, tá bom? Vamos falar comigo? Diga esquece. Diga, é impossível. Agora tem uma coisa que é possível. Pergunta de novo, o que é, pastor? O que é, pastor? Diga comigo, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. É impossível o quê? Entender. Mas o que é possível? Conhecer a Deus. Então quando eu falo que tem muitas pessoas que se frustram na vida cristã, porque eles vêm para Deus tentando entender Ele. Queridos, e repito de novo, esquece. Não vai entender. A Bíblia diz que quão inescrutáveis, quão profundo é o conhecimento de Deus. Nós vamos ler alguns textos aqui que falam a respeito disso. Mas conhecer a Deus, nós somos convidados. E que coisa boa, deixa eu te dar uma notícia boa hoje aqui. E Deus quer ser conhecido. Ele deseja ser conhecido. Ele se expõe. Ele se coloca à disposição para ser conhecido. Então nós vamos ler, vamos começar lá no livro de Oséias, no capítulo 6, e o versículo 3. Aqui eu já queria ler 3 versículos, que é o capítulo 6, versículo 3. Vamos ler junto? Vamos lá para esquentar? 1, 2, 3. Então, conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a novidade como chuva zelosa que rega a terra. Então diga bem forte. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Segura um pouquinho aqui, filha. Então aqui nós começamos a entender o seguinte, que conhecimento ele não acaba. Que por mais que a gente tenha conhecimento de Deus, ainda há o que conhecer de Deus. Então ele diz aqui, conheçam ao Senhor, a Deus, e prossigam em conhecer. Então há uma ação contínua de perseverança, de insistência em conhecer a Deus. Então há uma possibilidade de conhecer mais a Deus do que você já conhece. Há 54 anos eu estou dentro da igreja, junto, e eu não conheço Deus. Eu tenho muita coisa para conhecer dele ainda. Tem pessoas, o Billy Graham morreu com 100 anos, e morreu sem conhecer muita coisa de Deus. E se nós vivermos milhares de anos, nós não vamos conhecer a Deus, porque há um desafio. Então aqui é um desafio para nós. Já conhece?
Deus te chama a conhecê-lo mais. É possível isso? Quem diz amém? Amém. É possível isso. Agora o versículo 6, no capítulo 6 também, Nádia. Aqui ele fala aqui: porque eu quero a misericórdia e não o quê? Sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que? Então o conhecimento de Deus, para Deus, é mais importante do que sacrifício. Tem muitas pessoas que acham que vão conhecer a Deus se sacrificando, oferecendo holocaustos. Lá no Velho Testamento era a época que Deus recebia sacrifício, mas o povo oferecia sacrifícios, oferecia holocaustos, mas não tinha o que? A essência, que era o conhecimento de Deus. Aquilo não aproximava eles de Deus, vamos dizer assim, que desviava a ira de Deus da vida deles, porque é isso que acontecia quando alguém oferecia o sacrifício após o pecado. Aquele sangue daquele animal, aquele sacrifício, aquele holocausto que era oferecido pelo pecado das pessoas, ele afastava a ira de Deus, mas não levava as pessoas ao conhecimento de Deus. E se tem uma coisa que Deus quer, mais do que holocaustos, mais do que sacrifícios, é que as pessoas o conheçam, é que as pessoas insistam em conhecer, desejem conhecer. Agora nós temos o capítulo 4 e o verso 6, filha. Olha o que Deus fala: o meu povo foi o quê? Destruído. Porque faltou o quê? Conhecimento. E que conhecimento é esse, irmão? Diga comigo: conhecimento de Deus. Aí ele diz mais: porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote dentro de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Bom, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Olha aonde vai parar alguém que tem falta de conhecimento de Deus. Olha o que a falta de conhecimento de Deus pode acarretar na nossa vida. Nós podemos ser destruídos, e a promessa pode também não chegar nos nossos filhos. Por isso que há uma necessidade de conhecer e continuar conhecendo a Deus. Entender, se não vai entender, não tem que entender, mas nós somos chamados a conhecer mais hoje. Nós somos chamados a conhecer. Vamos agora num texto lá de João capítulo 10. Essas agora já são palavras de Jesus. São palavras de Jesus. Capítulo 10 de João, verso 14 e 15. Coloca para mim, Nath. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Segura aqui. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Pastor que é pastor conhece as ovelhas, e ovelha que é ovelha conhece pastor. E esse era o desejo de Jesus, se deixar conhecer. É o desejo dele que as ovelhas o conheçam, porque ele nos conhece, e ele quer que nós o conheçamos da mesma forma que ele nos conhece. Versículo 15: assim como o Pai assim, a mesma relação que eu tenho com meu Pai, assim como Ele conhece, eu o conheço, eu quero que vocês me conheçam também, porque eu conheço vocês. Eu conheço vocês.
Então, eu vejo aqui um desejo de Deus, ao estudar isso aqui, irmãos, um desejo de Jesus se deixar conhecer. Aí depois vem um versículo muito conhecido, que ficou famoso aí, né, de 2018 para cá, João 8,32. Ficou famoso que o presidente Bolsonaro falou dele muito, né? Usou esse versículo na campanha. Vamos lá, 1, 2, 3, irmãos? Então nós vemos que a libertação vem pelo conhecimento. Não é saber da verdade. Tem muitas pessoas que sabem de Deus. Não, na verdade a maioria sabe de Deus. Dificilmente você vai encontrar, até tem alguns, né? Mas uma minoria de pessoas que podem dizer assim que não existe um Deus. Mas como diz, até o pessoal tira até um barato aí, né? Encha um avião de ateu e ameaça esse avião cair. Imagina um avião, um Boeing cheio de ateu, hein, Raí? E daqui a pouco o avião vai cair. Tem muito negro. Ai, meu Deus. Eu não acredito em Deus, né, irmão? Diz que não existe Deus. Então, uma coisa é saber de Deus, né? Por muitos anos nós sabíamos de Deus. Sim ou sim, irmão? Sim. Você viveu muitos anos sabendo de Deus. Às vezes até tendo consciência de pecado, pastora Lourdes. Olha, isso aí está errado mesmo, hein? E baixa a cabeça. Você fala para ela, vai fazer o quê? Até mais, tá? Eu sei que tem Deus, eu sei que não tá, a nossa relação não está boa, tem alguma coisa que nos separa, ou a relação está embaçada, né, irmã Rosa? Eu sei que tem um Deus que não está, mamãe, eu sei. Irmão, tem muitas, se você for lá na Cracolândia agora, sei, mas... Mas sabe, mas está usando droga, sabe, mas está matando, sabe, mas está fazendo coisa ruim. Então uma coisa é saber que existe o Deus, outra coisa é conhecer Deus. E nesta noite Deus está nos chamando para conhecer. Vale um amém? Não vale? Amém. Então eu cheguei à conclusão que eu não conheço o suficiente. E nós temos que sair com esse pensamento daqui, irmãos, que eu não conheço o suficiente. E se eu não sou liberto de fato, porque eu não conheço o suficiente. Se tem alguma coisa que ainda me escraviza, se existe alguma coisa que ainda me afasta de Deus, a maior prova está aí, que eu não o conheço. Porque quando eu conhecer, de fato, de verdade, haverá o que, queridos? Diga comigo, libertação. Porque o conhecimento dela, o conhecimento da verdade, e a verdade é quem é, irmão? João 14,6, quem é a verdade? Jesus. Eu sou a verdade, e conhecereis a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e conhecereis a verdade. Quer dizer, me conheçam. Me conheçam, e eu vou libertar vocês. Olha, já foi ligeira, já colocou ali, ó. João 14,6. Eu sou a verdade, então me conheçam, que vocês vão conhecer a libertação. Então eu chego à conclusão que eu não conheço o suficiente. Então nós somos chamados a conhecer, porque quem conhece de fato tem ações diferentes daqueles que não conhecem. Ou quem conhece um pouco tem alguns poucos atos, mas que pelo menos diferenciam elas daquelas que não conhecem nada, ou que sabem de Deus, mas na verdade não conhecem a Deus. Agora, quem conhece a Deus tem algumas ações, e eu vou elencar algumas aqui. Como é que uma pessoa pode dizer eu conheço a Deus? Primeiramente,
conhece a Deus o busca. Parabéns para vocês hoje. Tira a mão do povo, se dê uma salva de palmas. Aê! Até esquentar a mão, por favor, para mim. Por que eu estava dando palma, irmão? Ei, Lourdes, por que eu estava dando palma? Vamos lá. Bate palma, Lourdes. Está travado. Aê, ô glória. Então, a primeira coisa, quem conhece busca. Então, às vezes, nós pensamos que conhecemos, irmão, mas na hora de buscar, nós não temos ações de busca de alguém que conhece realmente a Deus. Porque aquele que conhece a Deus, conhece a fonte. Aquele que conhece a Deus, conhece a porta da saída. Aquele que conhece a Deus, irmão, conhece aonde clamar ou para quem clamar. Então aí está o primeiro diferencial daqueles que conhecem a Deus. Aí nós começamos a distinguir quem sabe de Deus, porque muitas vezes dentro da igreja está muita gente, irmãos, que só sabe de Deus, mas não conhece a Deus. Então aquele que conhece, busca. Aquele que conhece, clama, irmãos. E o que nós fizemos hoje aqui? Nós clamamos. E nós clamamos a quem, irmão? Um Deus que nós conhecemos. E aí nós conhecemos um Deus que, segundo o Salmo 115, é um Deus que tem ouvidos e ouve. É um Deus que tem mão e toca. É um Deus que tem pé e anda. É um Deus que tem boca e fala. Então esse é o Deus. A esse Deus nós clamamos. Quem conhece Deus agradece. Você levantou agradecendo hoje? Não precisa falar para mim. A primeira coisa que você levantou hoje, abriu o olho, que muitos fecharam e não abriram mais. Abriu o olho. Alguém que conhece a Deus fala assim: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Então é uma forma de distinguir quem conhece a Deus. É agradecer. Quando você come, você agradece a Deus, pelo menos reverencia, diz assim: eu estou tomando esse cafezinho aqui, esse pão com margarina, esse chazinho depois do culto hoje, mas é uma coisa tão normal, né, irmão? Quem conhece Deus agradece. E eu deixo dizer para você as mínimas coisas. Não é só quando as bênçãos vêm de baseada, como diz no interior, né? Mas é quando as bênçãos, porque viver é uma bênção, está viva uma bênção. Então, algumas coisas que distinguem quem conhece e quem não conhece. Ora, clama, agradece. Quem conhece a Deus, irmãos, adora. Eu acho que até dá uns glória também. Mas independente que o pastor peça, ele dá glória, ele glorifica a Deus com a vida dele, com o testemunho dele, com o empenho dele. Ele glorifica sem falar nada. Ele promove o reino, irmão, sem falar nada. É alguém que conhece a Deus. É alguém que está no processo de conhecer a Deus, que tinha alguns hábitos que hoje não tem mais, que os hábitos foram transformados. Então quem conhece a Deus adora. Quem conhece a Deus, isso aqui é forte, vive uma vida de renúncia todos os dias. Eu dizia no domingo aqui que não existe o evangelho sem cruz, irmãos. E deixo frustrar algumas pessoas que sabem de Deus, mas quem conhece a Deus vai entender o que eu vou dizer. Os que sabem de Deus se frustram com a mensagem dessa que eu vou dizer agora, que na verdade Jesus não ofereceu bens, Jesus não ofereceu mar de rosa para ninguém, porque hoje o que a gente vê, né, mas é só receber. Eu vivo
da graça, da misericórdia, da provisão, fruto da fidelidade que Deus tem. Eu tenho conhecido a Deus e eu tenho praticado fidelidade, e com isso eu tenho colhido bênçãos na minha vida. Mas só que Ele não prometeu isso para as pessoas. Sabe o que Ele disse para os seus discípulos? Se vocês quiserem ser meus discípulos, Paulo, primeira coisa, renuncie a si mesmo. E depois, ao invés de dizer assim, tome a chave do carro novo, tome a chave do apartamento, tome a bênção tal, ele diz assim, tome a sua cruz. E na verdade hoje o que mais existe é o evangelho sem cruz. O cara já está muito lascado lá fora, o diabo já deitou, rolou, esmagou, pisou, sapateou em cima dele. Aí ele vem para a igreja e diz, não, agora irmão, Deus tira assim todo o fardo maligno, tudo aquilo que é ruim, mas Ele coloca uma cruz para nós, irmãos. Ele oferece uma cruz. Ele pede renúncia e oferece o que, irmãos? Para quem quiser seguir Ele. Então, qual que é a distinção de alguém que sabe de Jesus e alguém que conhece Jesus? Então quem sabe de Jesus fica reclamando, por que não vem as bênçãos? Agora quem conhece Jesus, sabe o que é renúncia, sabe o que é abrir mão de algumas coisas. Então, quando é que eu posso fazer uma distinção, distinguir uma pessoa que conhece e uma pessoa que sabe, uma pessoa que só ouviu falar de Jesus? É quando alguém renuncia, abre mão e toma a sua cruz. Quem diz amém? Amém. Outra distinção e última é alguém que aprendeu a ofertar, a dar. Alguém que aprendeu a entregar. O mesmo sentimento de Jesus. O mesmo sentimento de Jesus. Sempre dá. Aquele que conhece Jesus, uma forma de distinguir quem conhece a Deus, quem está no conhecimento, caminhando no conhecimento de Deus, é alguém que sempre renuncia, está sempre disposto a dar, está sempre disposto a repartir. Esse é alguém que está a passos largos conhecendo a Deus. Você conhece alguém que está há muito tempo, às vezes, é que essa pessoa não conhece a Deus, ela sabe de Deus, mas ela está sempre, irmão, só ao lado dela. Como é que fala aí fora? Venha a nós e o vosso reino nada. Então, uma pessoa que só quer para si, pastor Luiz, é uma pessoa que não conhece a Deus. Porque Jesus, a essência do cristianismo é dar. Porque Jesus é o nosso maior exemplo de oferta. Jesus é o nosso maior exemplo de entrega. E Ele falou assim, ninguém vai tomar minha vida. E tem algumas pessoas que você precisa dar uns trancos, E vamos dizer assim, não precisaria tomar. Hoje, talvez até a fama de líderes seria outra, se todo mundo conhecesse a Deus e entregasse e ofertasse. Mas eu não estou falando aqui só de coisas financeiras, mas entregar tudo que tem, entregar os seus dons, colocar os seus dons à disposição, as suas habilidades, aquilo que tem recebido de Deus. Enfim, pessoas dispostas a dar. Bom, não precisa levantar a mão. Você veio aqui hoje para dar ou para receber? Fica quieto. Qual que é a motivação que nos tira de casa para vir para o culto? É isso? O que nos motiva mais? O que é mais fácil a gente fazer com mais facilidade? É o momento que a gente vai buscar, ou o momento que a gente vai levar? E quando a gente aprende sobre culto,
Culto é serviço, né? Culto é serviço. É como se todos aqui tivessem igual a Maratá, igual tantos irmãos ali, igual estavam alguns irmãos aqui. Você que veio, e às vezes a gente pensa, não, eu só vim aqui ouvir o culto. Não, culto é serviço, culto é entrega. Então isso distingue quem sabe de Deus e quem conhece a Deus. Então quem conhece a Deus, irmão, não vem na igreja para receber. Mas não teve nem amém. Quem conhece a Deus vem para a igreja para dar, para oferecer, para se doar, primeiramente em adoração, em louvor, e se precisar aqui, irmão, não estou na escala hoje, mas irmão, soldado aí fora, irmão, mas mesmo que esteja de folga, mexe com ele, você vê, mexe com ele, você não vê direto isso aí acontecer. Porque o soldado estava lá de folga, estava sem farda, mas alguém foi assaltar ele, se lascou. Porque ele é soldado. E assim somos nós. Quem entende pode dizer amém. Amém. Amém? Então nós somos conhecidos, isso aqui falou muito comigo, nós somos chamados a conhecer a Deus. Nós temos que aproveitar, inclusive, irmãos, as situações difíceis. Tendem a nos ensinar a conhecer melhor a Deus. As situações difíceis. E se tem um momento que nos leva para mais perto de Deus, irmão, não é alegria não, viu? Não é as férias. Não é, meu irmão, esses momentos são maravilhosos. Mas se tem um momento que nos aproxima de Deus, é o choro. Tem uma canção do meu tempo, não sei se é do tempo do Luiz. Paulo, até se escondeu. Isso. Diz assim: mais perto eu quero estar. Deus de ti irá. Quer dizer, que a dor não me separe de ti, que ela me una a ti, que o desemprego não me afaste de ti, que a falta de dinheiro não me afaste de ti, mas que ele me una, faça eu me apegar mais ao Senhor, que a luta em casa, a luta com o marido mala, a maioria aqui ninguém tem, irmã tem, que a luta com o filho tribulado, ninguém tem aqui, que a dificuldade com a sogra, deixa para lá, não me afaste de ti, a perseguição, esses dias eu conversei com alguém, e ela questionava Deus, irmão. Quem conhece a Deus não questiona a Deus. E aí eu vou falar de uma pessoa daqui a pouco aqui, e eu tenho até um texto aqui, que você sabe muito bem quem é, que quando estava passando por uma luta grande, quando você fala de luta, de prova da Bíblia, lembra de quem, irmão? Jó. Irmão, e tem uns cabeça de ovo, mas não fala outra coisa, que às vezes até se compara a Jó. Irmão, alguém perdeu 10 filhos no mesmo dia aqui? Não é? Prova igual de Jó, pastor. Você cria vergonha nessa sua lata. Pô, meu, você cria. Vigia antes de falar um negócio desse. Alguém perdeu todos os bens num dia só, e para arrematar, pegou uma enfermidade mortal para morrer. E uma mulher perturbada do lado dele, buzinando na orelha dele. Pô, ninguém merece um negócio desse. Então, quando se fala de luta, e ele um dia começou a querer reclamar.
Sabe o que Deus falou para ele? Reclama, você sabe muito bem, recebeu o bem, né? Depois ele entendeu, falou: se você recebeu o bem também, ele falou: recebeu o mal. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando veio o conhecimento de Deus, dele. Mas aí, quando ele começou a querer reclamar, Deus falou assim: onde que você estava quando eu criei o mundo? Você já leu o livro de Jó? Aonde que você estava quando eu separei a água da terra, a terra da água? Sabe que você me conhece mesmo? Você não me conhece, cara. Acho que você não sabe quem é teu Deus. É assim como se Deus tivesse uma conversa com ele. Porque Deus admirava Jó. Quem diz amém? Amém. Tanto que admirava que quando Satanás estava percorrendo, né, irmão? Estou aqui andando, né, irmão? Estou aqui. Quem fica andando do lado do outro, irmão, já tem o espírito dele, né? Um dia eu falei isso para uma pessoa: e aí, irmão, você está firme na igreja? Ela falou: estou sondando a igreja. Eu falei: o diabo está doce ainda bem. Você está igualzinho cão. Você é um cara de cão. Você vê se você se apruma, vê se você fica firme, porque o diabo também não você anda. Estou aí andando a terra e rodeando por ela, rodeando a terra aí. Aí Deus admirava Jó, falou assim: viste meu servo Jó? Homem justo, reto, íntegro, que é alguém que se afasta do mal. Então ele tinha uma maior admiração por Jó. Aí que o diabo já conhecia ele, mas quando Deus fala dele, ele colocou daí os olhos assim, ele é assim, ele é justo, ele é reto, ele se afasta do mal, ele é fiel ao Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele. Tira, para nós ver se ele, vamos ver se ele te conhece mesmo, né? Vamos tirar tudo dele, vai. Vamos fazer um joguinho. Vamos permitir que ele perca os filhos, que ele perca os bens, que ele perca a saúde, e vamos ver se mesmo assim ele continua fiel. Aí depois de todo o acontecido que vocês conhecem, capítulo 42, versículo 5, Jó 42, 5. Aí, bonitão. Pode tirar ele aí. Tem uma outra linguagem, filha? Olha o que diz aqui: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. Resumindo aqui, irmãos, antes eu sabia quem era o Senhor. Com toda aquela fidelidade, Deus elogia Jó, mas ele confessa: eu só ouvia. Eu sabia quem era Deus, mas depois de toda essa luta, eu te conheço. Agora os meus olhos te veem. E aonde é que ele conheceu a Deus, irmão? Na prova. Então por que eu estou dizendo para os irmãos isso? Que a prova, a dificuldade é uma oportunidade para a gente avançar no conhecimento de Deus, porque é onde muitas vezes Deus permite para que a gente possa conhecê-lo de fato. Antes eu sabia quem era o Senhor, agora eu te conheço. E conheceu onde? Conheceu na dor. E aí entra o cântico, né? Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja na dor. Que a dor não me separe, que a dor não me afaste, que a dor não me distancie, mas que a dor me una, me junte ao Senhor. Então esse momento que você está passando, talvez que você não entende, e na verdade você não vai entender mesmo, porque eu já disse que se você tentar entender Deus, não vai. E talvez
Talvez você não muda de nível porque você está nesse pensamento de querer entender, sendo que a palavra hoje é: eu quero é te conhecer. Porque a hora que você conhecer Deus, você muda de nível, você passa da prova, e a Bíblia diz que nós somos aprovados depois. Então o nosso entendimento tem que mudar com relação a isso. Quem pode dizer amém? Amém. Amém? Então eu tenho mais um texto aqui que eu quero ler com vocês, que é Isaías capítulo 55. Coloca para mim, Nath. Verso 8 e 10. Isaías 55, 8 e 10. Então nós temos que entender isso aqui. Vamos ler junto aqui, vamos lá, 1, 2, 3. Porque Deus falando, nem os vossos caminhos, diz verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então não tente entender, você precisa conhecer. E os meus pensamentos, volta lá um pouquinho, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E o 10, para nós fecharmos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão que come, quer dizer, tenta entender isso aqui. Tenta entender esse negócio aqui, irmão. Tenta entender os caminhos de Deus, porque é simplesmente impossível você entender. E o outro texto, Nath, que é Romanos 11, 33. É um cântico isso aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Ó, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis. Não sei nem o que significa isso. Insondáveis, inescrutáveis. Tenta entender, irmão. Por isso que os teólogos ficam loucos. Muitos teólogos que não é crente ficam loucos. Eu conheço os teólogos que enlouquecem. Porque a teologia nada mais é do que o conhecimento de Deus. Mas as pessoas, os teólogos, em vez, Paulinho, presta atenção, pastores, líderes, pregadores, os teólogos, em vez de conhecer Deus, tentam entender Deus. Aí endoida, desvia, fica doido, irmão. E acaba porque não. E quem não conhece não se liberta. Quem não conhece não toma posse. E acaba ficando, irmão, com a cabeça toda doida, mistura tudo e vira uma salada. Negócio doido. Tenta entender isso aqui. A profundidade. Aí depois tem o apóstolo Paulo que fala a respeito do amor de Deus. Tenta entender, irmão. Alguém entende o amor de Deus? E Deus já sabia disso. Isaías 53, verso 1. Deus, o profeta Isaías, aproximadamente assim, por baixo de 600 anos. Por baixo de 600 anos antes de Jesus nascer. Ele escreveu esse negócio aqui. Quem vai acreditar na nossa pregação? A pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem que vai acreditar numa doideira dessa? Que um pai de um único filho, entrega o único filho que tem, Juninho. O Juninho já ficou esperto.
Sabe o que é pegar o único filho, um pai, pegar o único filho e entregar para morrer só por gente que não valia nada, como eu e você? 600 anos antes de acontecer, de Jesus nascer, já dizia, quem tentar entender isso aí, irmão, os que falam que crente é louco. Que doideira é essa aqui, filho? Ô Ana, por isso que o apóstolo Paulo diz assim: e aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Eu estou falando com um bando de loucos aqui. Dá uma olhadinha na cara de doido que tem essa irmã que está do seu lado. São pessoas que não ficam nessa de querer entender, mas aquelas que querem conhecer. E agora eu termino. Êxodo capítulo 3. Verso 7. Aqui, analise comigo aqui esse texto. Vamos ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está onde? E tenho ouvido o seu clamor. Segura aqui. Pensa comigo aqui, pastores, pregadores, crentes. Aí, ó, os pregadores é muito. Quando você pensa no povo sofrido, Mara, no meio daquele povo que se achava abandonado, tudo que é ruim, trabalhava pela comida, e Faraó escravizava eles, Paulo. Mas lá no meio daquele povo tinha gente que conhecia Deus, que lembrava das promessas de Abraão. Sobrou alguém. Enquanto muitos até sabiam de Deus, tinha alguns lá, diga comigo, que conhecia Deus. Porque a Bíblia diz, o próprio Deus diz assim: tem alguém que está clamando. Está aqui, ó. E eu disse para os irmãos que uma das características de quem conhece a Deus é alguém que ama. Então, no meio daquele povo que parecia esquecido, que parecia abandonado, tinha algumas pessoas lá que conhecia Deus e clamou a Deus a ponto de Deus ouvir o clamor deles. Amém. No meio daquele povo totalmente esquecido. E por causa de algumas pessoas que conheciam, alguns sabiam, mas tinha poucos que conheciam. E a Bíblia diz que esse povo clamou: eu tenho visto a aflição dentro do meu povo e tenho ouvido o clamor deles, por causa da opressão que eles têm sofrido, e por isso eu conheço as dores. Depois diz assim: por isso que eu decidi descer. E Deus levanta Moisés para tirá-lo do Egito. Então quem conhece busca. Parece que está tudo perdido, irmão. Parece que quantas vezes a sua família, uma situação da sua vida, da minha vida, já pareceu que não tinha mais jeito. Mas dentro da nossa casa tem alguém que conhece a Deus. Minha mãe conheceu a Deus, salvou a gente, irmão. Eu quero dizer para você que o seu conhecimento de Deus, mas hoje o desafio maior é você conhecer a Deus. Porque a hora que você conhecer a Deus, você vai saber como administrar até essa situação complicada que você vive dentro da sua casa. Que quem conhece a Deus administra. Quem conhece a Deus tem sabedoria. Quem conhece a Deus tem estratégia. Quem conhece a Deus tem uma saída. Quantos querem conhecer mais a Deus hoje? Fica de pé. Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra? Quantos querem conhecer mais a Deus? É, Deus, antes eu conhecia de ouvir falar.
sabia do Senhor, sabia que existia um Deus do céu, que tem todo o poder, que me ama, mas agora eu conheço de ver o Senhor. Então vamos usar essas oportunidades hoje, irmão? Então eu quero que, eu sempre falo isso aqui, eu quero que você envergonhe, quero incentivá-lo melhor, né? Quero incentivar vocês a envergonhar o inimigo e mudar essa história, agradecendo a Deus até pela luta, que é fácil agradecer a Deus quando tem, mas é difícil agradecer quando não tem. É fácil agradecer quando está tudo legal, mas é difícil agradecer quando as coisas estão mal. Então envergonha o diabo. Para quem conhece a Deus, irmão? Para quem conhece a Deus, Esses dias eu estava vendo um pastor falar a respeito do Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, né? Era um negócio muito interessante. Ele falou, pastor, porque dá sempre a impressão, né, que quando jogaram os três lá, daqui a pouco eles olham, tinham quantos? Foi jogado? Mas daqui a pouco tinha? Aí dá a impressão que o quarto, que Jesus era o último. Jesus era o primeiro. Ele falou uma coisa interessante, eu nunca tinha, 54 anos, eu nunca parei para pensar. Mas na verdade, o quarto era o primeiro, porque Jesus já estava lá. Irmão, quem conhece a Deus, e sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego não negou e falou, pode aquecer 7 vezes mais, pode me jogar, porque eles já tinham certeza que tinha alguém lá. Porque se Jesus chegasse depois, eles já tinham virado o churrasquinho, meu. Olha o que é conhecer Deus. Olha o que é conhecer Deus. Daniel, você vai ser jogado na cova dos leões. Para quem conhece Deus, mas já sabia, não vai acontecer nada. Que interessante isso, né? Ele te fala assim, Jesus, vai lá, vai. Aí quem conhece Deus fala, eu vou porque eu sei que ele já está lá. É verdade. Aí você fica gastando tempo, aí você fica demonstrando que você sabe de Deus. Agora quem conhece Deus vai aquecer 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque, manda bala. Que quarto nada, irmão. Aí porque o quarto homem da fornalha, ele é o primeiro. Já estava lá. Será que você conhece Deus o suficiente para saber que Ele já está lá? Ah, meu Deus do céu. Elias, joga água. Ele já está lá. Elias, joga água. Já está lá. Então eu gostaria que você demonstrasse que você conhece Ele hoje, irmão. Isso vai alegrar tanto o coração de Deus, irmão. Falando, Ele me conhece. E eu vou agir por Ele. Eu vou pegar a causa dele. Eu vou comprar a guerra dele. Eu vou agir. Vamos começar a demonstrar esse tipo de coisa, irmão. Porque tem hora que na hora da dificuldade, cadê o irmão? Recuou, está com medo do Covid. Ainda está com medo do Covid. Peraí, dá licença, irmão. Uma coisa é se cuidar, outra coisa é não conhecer o Deus que cuida de você. Já cuidou até agora e acha que agora Deus enfraqueceu. Já tirou a gente da cova, irmão. Não agora, não quer, mudou, como se Deus mudasse com o tempo. Ele se consumisse com o tempo, se corrompesse com o pecado. Como enfraqueceu, não. Ah, meu Deus do céu. Que essa igreja possa conhecer a Deus. Que nós sejamos cristãos que conhecem a Deus, irmão. E quando é que nós vamos demonstrar que conhecemos a Deus? Vai contar tudo bem. Levanta os braços. Fala que você quer conhecer Ele, vai. Fala que você quer conhecer. Fala, na verdade, até hoje, todos esses anos de crente, eu acho que eu só sabia de Deus. Mas eu quero conhecer, Senhor. Eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. Eu não quero só saber.
que há um Deus do céu. O Deus que eu conheço. Tem um Salmos, não sei se eu guardei ele aqui. Não sei se eu anotei ele. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu li ele hoje, estudando essa palavra, mas não anotei aqui. O Deus, irmão, que todo o oceano, toda a água do planeta tem aqui, ele pega numa concha assim na mão. Você sabe o que é, irmão? Que Deus pode pegar toda a água que existe, uma concha aqui. É esse o Deus. O Deus que eu estou falando aqui, irmão, você precisa conhecer Ele, porque Ele te conhece. Segura essa aqui, irmão. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Tá bom para você? Ele sabe quantos. Ele sabe. Você precisa conhecer melhor Ele. Porque a hora que você conhecer melhor Ele, algumas coisas, muita coisa vai mudar.